Olá, eu sou o Daniel, eu sou ICB Legal Expert da ESEC em Portugal e agora eu vou falar um pouco sobre Case Over Procedure. Então, como que a gente deve proceder quando existe algum tipo de caso e o ICB precisa intervir, ou às vezes não, ou às vezes os casos podem ser resolvidos sem o ICB também. Então, vamos lá. Bem, primeiramente eu vou apresentar como que funciona o flow de casos do ICB. Bem, isso é de acordo com a XPP, então nós do ICB seguimos o flow da XPP. E primeiramente, a primeira etapa deve ser resolvida a um nível interno. Ou seja, a parte que está reclamando, pode dizer assim, ela deve tentar primeiro resolver o caso de uma forma interna. Ou seja, por exemplo, um EP que está passando por alguma situação deve recorrer à entidade que recebeu ele e tentar resolver isso ao nível interno. Ele e a entidade que está recebendo ele, para assim tentar resolver o problema. Caso isso não seja resolvido, assim, o caso deve ser levado a um nível local. Ou seja, as partes das entidades devem entrar em contato entre si. Outro exemplo, um EP que está passando por alguma dificuldade em seu Realize entre em contato com a entidade que o enviou e assim essa entidade vai entrar em contato com a entidade que está recebendo ele. Ou seja, o EP ele tentou resolver isso ao nível interno, ele tentou por ele mesmo resolver, não adiantou. Assim ele entrou em contato com a exec que enviou ele e assim a exec que enviou ele entra em contato com a exec que o está recebendo, para tentar resolver isso de acordo com as normas da XPP. Vou falar um pouco disso mais para frente também. Caso essa forma não seja eficiente, caso o caso não seja resolvido, esses problemas devem ser levados a um nível nacional. Ou seja, o ICB, tanto da entidade que está recebendo quanto da entidade que está enviando, devem entrar em contato entre si. Bem, o ICB ele vai ser acionado caso a primeira e a segunda etapa não sejam eficientes, para assim tentar resolver as coisas. Caso isso não venha a ser resolvido também, isso é levado a um nível internacional, ao nível de ICB. E aí o ICB vai tomar as, as formalidades possíveis para que isso seja resolvido. Agora eu vou falar um pouquinho de cada parte então do flow. Bem, caso o nível interno não tenha funcionado, a gente entra com o que a gente chama de LC-LC. Então, uma entidade para outra entidade vai tentar resolver isso da melhor forma possível para que não seja agravado o caso. Então, primeiramente, os, o CL recebe a reclamação e assim o LCVP ou o LCP vai receber essa reclamação e vai agir de acordo com os materiais da XPP. Ou seja, ele vai tentar avaliar o que deve ser feito justo, de acordo com a XPP, e tentar resolver isso e exigir isso da entidade que deve prestar o suporte para esse problema. Caso isso não seja feito, isso é levado a um nível maior. Porém, é muito importante lembrar que nem tudo que está na XPP às vezes pode ser seguido, porque nós estamos falando de negociação. Então, uma entidade irá negociar com a outra o que pode ser melhor feito para a parte que está reclamando. Muitas vezes isso é o EP. Então, existe uma negociação entre as duas entidades para que a melhor forma, para que a melhor solução venha para o EP. Então, não necessariamente o que está na XPP irá ser seguido. Claro que a XPP ela existe para que exista um embasamento e uma garantia dos direitos do intercambista e dos outros stakeholders. Porém, a negociação ela deve acontecer para que os problemas não sejam tão agravados. Então, isso é o que a gente chama de um nível de LC-LC, entidade para entidade. Opa.
Caso esse nível não seja atingido, não seja contemplado, o caso ele vai para um nível nacional. Então, ele vai de um caso de ICB para ICB. Então, as partes entram em contato com os seus respectivos ICBs, e aí os ICBs eles vão analisar, juntar todas as informações, analisar as cláusulas da XPP, juntar as provas, para assim entrar em contato com o ICB da outra parte e tentar resolver isso da melhor forma possível. Geralmente essa parte demora um pouco mais, porque as formalidades precisam ser garantidas. Ou seja, tudo precisa ser bem detalhado, as provas precisam ser bem estruturadas e tudo deve ser. A gestão de informação deve ser gerida de uma forma muito precisa, para que nada se perca e para que ambas as partes sejam protegidas. Bem, e também existem algumas DDLs, então as negociações podem demorar até 7 dias. Então, por mais que os casos de ICB sejam um pouco mais sérios, eles também demoram um pouco até para ser analisados. Porém, as DDLs devem ser mantidas, porque a partir disso o ICB vai traçar um plano de ação para que todas as partes sejam ouvidas e sejam dada a solução mais justa. E caso o ICB o plano de ação que foi traçado deu certo e o tratamento desses resultados foi seguido, então o caso é fechado. Caso isso não aconteça, isso vai para um caso do ICB. Então, é um caso internacional. Um caso internacional, ele deve ser enviado caso de uma forma em que todas as 3 outras possibilidades não ocorram e seja uma etapa final. Então, o ICB vai analisar, ele vai analisar toda a legalidade do caso, tudo que o ICB juntou, todas as provas e todos os processos, e assim ele vai trabalhar como entidade máxima da ESEC para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Então, o ICB ele vai analisar o caso e vai analisar todas as partes, tanto a parte que está alegando o problema, quanto a parte que está se defendendo dessa alegação. E a partir disso, ele vai decidir, a partir de um comitê, o que deve ser feito. Se nenhum tipo de reembolso for necessário, o caso é fechado. Se o reembolso for necessário, então a gente passa para as próximas etapas. As próximas etapas, caso o reembolso seja requerido, o pagamento deve ser feito e assim o caso é fechado. E se não for aceito, a entidade que não aceitar, ela pode apelar para o caso. Então, apelar significa que ela vai contra a decisão que foi feita. Então, caso isso seja feito, a entidade ela vai ter que Então, o ICB ele vai analisar o caso das duas partes e assim que os casos forem analisados, ele vai tomar uma decisão. Caso essa decisão envolva reembolso, o caso vai ser fechado. Se o reembolso for requerido, a gente passa para a próxima etapa. Caso o reembolso foi aceito, o caso é fechado normalmente, porém, se o reembolso não for aceito, a entidade ela pode apelar. Então, apelar significa que ela vai contra o que foi decidido. E assim, o ICB ele aceita ou rejeita a apelação. Caso a apelação seja aceita, a entidade deve pagar uma quantidade em dinheiro e assim o caso é fechado normalmente. Caso o ICB não aceite, então o caso ele é revisado e aí em 72 horas é decidido uma solução final para o caso que o ICB vai decidir porque ele é a entidade que pode avaliar isso melhor e tem todos os pré-requisitos para que a melhor solução seja feita para o EP.
E é muito importante lembrar que a parte que requer o caso, ela sempre vai ser protegida e sempre nunca vai haver uma como eu posso dizer, nunca vai haver uma exposição dessa parte para fora da exec. Então vai ser uma coisa muito interna entre a ICB e as partes que estão dentro do caso. É uma coisa bem protegida e nunca vai ser uma coisa exposta. Provavelmente, quando o caso é encerrado, ele vai ser enviado para o PAI e pode ser usado também como referência, mas sempre protegendo ambas as partes. Bem, qualquer dúvida que você tiver, também você pode entrar na XPP, então aí tá o link. E qualquer coisa também, é só você me procurar pelo meu contato, pelo meu e-mail, que eu posso tirar suas dúvidas e eu tento responder o mais rápido possível. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.